Olá, aqui quem fala é a professora Diana Morona. Vamos para mais uma videoaula da disciplina de Cálculo Numérico. Nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao conteúdo do módulo 9, que fala sobre a interpolação polinomial, da forma de Lagrange e a forma de Newton. Então preste atenção e vem comigo. Então nessa videoaula vamos tratar mais a interpolação na forma de Newton, tá, gente? A forma de Newton, ela se diferencia das outras formas porque a gente não precisa ter os valores, né, dos pontos usados com espaçamentos iguais. Os x não precisam estar em ordem crescente e naquela ordem de 0, 1, 2, crescendo de 1 em 1, os intervalos. Não, aqui a gente pode usar qualquer ponto. E a forma de Newton, ela é dada por essa notação grande aqui, ó. Não se assustem, tá, pessoal? E ela é dada por D1 mais D2 e assim vai. Mas quem é esse D1? Quem é esse D2? D3, que aparece na fórmula de Newton, certo? Eles são os operadores das diferenças divididas, que são, na verdade, a gente calcula desta forma aqui, ó. O D1 quem é? O D1 é o próprio fx1. O D2 é a diferença entre o x2 e o x1. Então, observem aqui a forma, dividido pelo ponto do x2 menos x1. E assim você vai fazendo, sempre fazendo o quê? A operação das diferenças divididas. Tu vai, conforme o polinômio do teu grau, o grau do seu polinômio, você vai fazendo, calculando seus operadores das diferenças divididas. Ficou um pouco confuso? Eu tentei montar aqui uma tabela para tentar facilitar para vocês o aprendizado, né? Essa tabela eu já peguei pronta. E aí ela diz o quê? O que é a diferenças aqui, os operadores? Então, tu vai fazer o x1 menos o x0, certo? Aí tu vai encontrar essa diferença aqui. Esse valor aqui, gente, é o meu D1, certo? Esse aqui, opa, deixa eu só apagar aqui, né? Então, você observa, aqui nós estamos encontrando o polinômio de ordem 1. Então, aqui nós estamos encontrando todos os operadores da diferença dele, dividido, de ordem 1. E quem são essas diferenças, né, gente? É aqui, ó. A gente está dividindo esses intervalos aqui, certo? Ó, observem aqui. Então, esse aqui, o meu, ó, é o primeiro, ele a gente chama de D1. Esse aqui é o D2. E esse é o meu D3. Observe que conforme a ordem do polinômio, ó, a gente vai traçando uma diagonal e aí a gente vai tendo os operadores. E aqui seria o meu D4. E assim por diante, certo, pessoal? Mas como que eu vou saber qual é a ordem do polinômio a calcular? Gente, tem algumas formas possíveis. Se você quiser encontrar a ordem máxima do nosso polinômio, tu vai usar a mesma regra que nós estávamos usando para a forma de Lagrange, que é a quantidade de pontos, né? Então, n mais 1, que vai dar o grau dos nossos pontos. Então, tu tem 3 pontos, então o máximo que tu vai ter é um polinômio de grau 2. Se tu tiver 4 pontos, tu vai ter um polinômio de ordem 3. Outra sugestão é quando o professor coloca no enunciado do exercício. Aí te facilita bastante. Mas, se caso você quer encontrar o polinômio com melhor grau para aquela situação, a gente vai fazendo o quê? A diferença das ordens dos nossos polinômios. A gente vai calcular da ordem 0, certo? Qual é a diferença deles? Tu vai achando os valores dos nossos polinômios. E observe que a diferença entre eles aí está bem diferente aqui. Aí agora na ordem 1, tu encontra os meus valores ali, né, do polinômio. Observem que a diferença já está se aproximando. E aqui a diferença deu quase nada. Então, quer dizer o quê? Que nessa situação aqui, o melhor polinômio era do grau 2. Então, vamos para um exemplo para vocês verem. Então, eu vou ter aqui um polinômio de grau 2 que interpola os pontos da tabela. Ó. Aqui já foi dado para vocês o grau, certo? Então, a gente tem aqui os valores do xi, que vai do menos 1, 0, 1, e o f de x1, 4, 1 e menos 1. Então, pela regra de Lagrange, a gente vai fazer o quê? Px igual a f de x1 mais a f de x2 vezes x2 e assim por diante. Quem são esses valores aqui? Na verdade, esses valores aqui são quem? O D1, o D2 e o D3, certo? Então, são os operadores das diferenças. Como que a gente vai calcular eles?
aplicando aquelas formulazinhas. A gente sabe que o meu D1 é igual a f de x1, que é aqui o meu D2 é a diferença do f do x2 menos o f de x1 sobre o x2 menos o x1, que na verdade é 1 menos 4 e 0 menos 1. Da onde que saiu esse 1 menos 4? Aqui, gente, da tabela, ó. 1 menos 4 e o 0 menos 1. E assim tu vai fazendo para todos os operadores. Agora aqui, esse é o meu D3. Então, observe que agora, o que acontece, ó? Eu vou pegar f de x2 vezes f de x3 e assim por diante, ó. Eu vou substituindo essa situação, ó. E aí, eu vou encontrar 2/3. Encontrando meus operadores da diferença, eu vou vir aqui substituir o 4 menos o 3 vezes o x menos o menos 1, que é lá dado da nossa tabela, mais o 2/3 vezes o x menos 1 vezes o x, certo? Agora, regularizando, professora, por que tu não botou o D? Ó, observem ali, ó, D1, D2 e D3, ó, D1 tá aqui, o D2 e o meu D3, né, gente? E aí, assim, ó, da onde que saiu aqueles valores aqui, ó? Lá pela nossa fórmula, aqui o que que a gente tem? Esse aqui é o meu x menos o meu x1, certo? Esse aqui quem é? O meu x menos o meu x1, opa, vezes o meu x menos o meu x2, certo? Então, lá pela nossa tabelinha, se a gente for verificar, o meu x2 é quem, gente? 0. Então, observe que daí nessa situação anulou aqui o meu x, ó, ficou só o meu x, certo, gente? Aí, substituindo, esse é o meu polinômio, tá? Que foi encontrado de forma aproximada daquela tabela de grau 2 pela fórmula de Newton. Então, a gente vai basicamente substituindo os valores e encontrando o meu polinômio. Certo, pessoal? Então, agora o que eu peço para vocês? Para vocês resolverem os exercícios, buscarem esclarecer todas as dúvidas de vocês que vão surgindo durante a resolução de exercício, lá no nossa equipe do Teams, no grupo do WhatsApp e também nos fóruns do Ambiente A. Gente, tanto a interpolação de Lagrange, de Newton e a interpolação polinomial, o que vocês devem seguir? Basicamente, há umas fórmulas e seguir a questão das regras. Gente, tomem cuidado quando os números são muito pequenos, regras de sinais, para você não perder todo o cálculo. Certo, pessoal? Então, até a próxima aula de aula. Bons estudos. Tchau, tchau!